povo de Deus, bom dia. Feliz sábado a todos. Tudo bem? Hoje a proposta é um pouco diferente. Queria louvar o nome do Senhor, mas antes eu quero dizer que Jesus nos chama a cada dia para uma entrega. E essa entrega só vai ser perfeita quando ela for sem reservas. Entenderam? Essa entrega só vai ser perfeita quando ela for sem reservas. Quando você colocar os dois pés e confiar inteiramente no Senhor Jesus. Porque enquanto um pé estiver num lugar e o outro no outro, o milagre não acontece. Então eu gostaria que você me ajudasse cantando esse hino. Eu vou ensinar para vocês, é bem fácil. Eu sei que a Igreja do Progresso é uma igreja que sabe cantar. Então eu tenho certeza que a primeira vez que eu ensinar, todo mundo vai conseguir. E é bem fácil, assim, ó. Vou me entregar a Jesus sem reservas. Aprenderam? Quer ver? Vou me entregar a Jesus sem reservas. Segunda parte. Vou me entregar a Jesus, a hora é essa. Vou me entregar a Jesus, a hora é essa. Amém. Quero ver vocês cantando comigo no coro assim, bonito, louvando ao Senhor. Amém? Amém. Sem saber onde chegar, pisando pelo vale de ossos secos sem notar o abismo que à frente está. E eu não posso imaginar. O inimigo se aproxima, qual leão quer me tragar. De repente a luz divina põe as coisas no lugar. Que luz divina é essa? Que luz divina é essa? Vou me entregar a Jesus sem reservas. Vou me entregar a Jesus, a hora é essa. Vou abrir meu coração, entregar-lhe meu viver. Já não quero velho homem, hoje eu quero renascer. Cada passo e cada instante eu quero exercitar minha fé. Pois ainda sou criança, eu não sei ficar de pé. Estenda a tua mão, Senhor, meu Salvador. Suplico pelo teu favor. Vou me entregar a Jesus sem reservas. Vou me entregar a Jesus, a hora é essa. Vou abrir meu coração, entregar-lhe meu viver. Já não quero velho homem, hoje eu quero renascer. No silêncio do meu coração quero ouvir a tua voz. Quero ser teu instrumento, arco a flecha bem veloz. Quero ver agora o povo de Deus. Vou me entregar a Jesus sem reservas. Vou me entregar a Jesus, a hora é essa. Vou abrir meu coração, entregar-lhe meu viver. Já não quero velho homem, vou me entregar Jesus sem reservas. Vou me entregar
vou me entregar a Jesus, a hora é essa. Vou abrir meu coração, entregar-lhe meu viver. Já não quero um velho homem, hoje eu quero renascer. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Muito bem, novamente aqui, antes do Lucas ministrar a palavra, gostaríamos de lembrá-los que nesse mês de setembro nós vamos ter 3 grandes batismos. Nós vamos batizar aproximadamente 22 pessoas. É um batismo dos maiores. Alguém me disse que, olha, foi 98, alguém da igreja aqui mais antiga falou, 98 que teve um batismo grande aqui. Não me lembro quem exatamente, mas o fato é que, para a glória de Deus, vamos batizar muita gente. No dia 13, sábado que vem, tá? Teremos um grupo de pessoas descendo as águas batismais. No dia 20, teremos o batismo da primavera, onde os nossos juvenis serão batizados, tá? E uns 2 ou 3 adultos que não conseguiram tempo no dia 13, nem no outro dia que eu vou falar. Mas, enfim, o batismo da primavera, dia 13, 16 horas, dia 20, 16 horas, 16h30, né? 16 horas, e dia 27, um outro grupo será batizado, tá? Então nós teremos, assim, uma multidão de batismos, e é importante que você venha. E se porventura você frequenta a nossa comunidade, você tem buscado ao Senhor, você tem estudado a palavra, e você ainda não foi batizado por imersão, conforme aquilo que Jesus nos ensina e pede, ainda há tempo de você também se matricular e de nós conversarmos para ver a possibilidade de você descer as águas batismais, tá bem? E o meu último recado é que a semana que vem, no sábado que vem, nós vamos começar uma série no qual eu estarei pregando, se assim Deus permitir, de 3 sábados. Nós temos a arte, ok? Temos a arte, amor mais forte que a morte. O primeiro tema vai falar do amor incondicional. O segundo tema vai falar do perdão condicional. E o terceiro tema vai falar a respeito da segurança tridimensional. Uma sequência de mensagens que vão falar ao nosso coração. Mas é importante que você se lembre que os nossos cultos, especialmente os de sábado, o culto Braços Abertos, é um culto para você trazer o seu amigo que não é crente, o seu amigo que não pertence a esta comunidade, que não pertence à nossa fé. Então você precisa trazê-los. Tá bem? Lembre de trazê-los, porque o culto é especial para todos nós, para Deus, mas também para tocar o coração das pessoas que estarão vindo aqui para conhecer um pouquinho mais do amor de Deus. E também, de última hora ainda, nós teremos um seminário do Apocalipse, tá? Que vai começar no dia... Hoje. Dia 13, tá? Dia 13. Tá? Nós temos que ver o horário certinho. Ok. Então tem que ver o horário certinho para a gente não conflitar com a programação da tarde, tá bem? Então vamos também, aqueles que quiserem estudar as profecias, por favor, estejam conosco aqui para que possamos estudar a palavra. Lucas, que Deus o abençoe. Falando ainda Nossa, tá forte aqui, né? Falando ainda do seminário que nós vamos ter de profecias, classe discipulado, você já pode fazer sua inscrição. Você deve procurar o Douglas e ele vai fazer a tua inscrição para que a gente possa montar classes e aí a partir das classes, com grupos fechados, a gente poder desenvolver juntamente com vocês boas classes de discipulado para ajudarmos também todos a crescermos com relação ao conhecimento da profecia. Não desejei ainda para vocês um bom dia e agora eu quero fazê-lo, tá? Bom dia a todos. Que bom estar com vocês. Para mim é um privilégio
estar podendo falar com vocês hoje. Porque quando a gente compartilha do Evangelho, quando a gente compartilha do amor de Deus, nós temos a experiência de crescermos com ela. E eu mesmo, com o sermão de hoje que foi preparado, eu já cresci muito e aprendi muito. E eu louvo a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá para poder falarmos a vocês hoje. Quero dar boas-vindas a você convidado, a você que está vindo aqui pela primeira vez. Você é muito bem-vindo ao culto Braços Abertos. As mensagens que são preparadas aqui são para vocês. E nós temos aqui uma grande quantidade de pessoas que vêm de outras comunidades, de outras igrejas também. Para vocês esse culto é muito relevante. E você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo, que Deus abençoe você e permaneça bem conectado, porque hoje o tema vai ser muito importante. O tema de estudo da palavra de Deus hoje é liberdade vigiada. Liberdade vigiada. Esse tema surgiu quando eu estava lendo um verso da Bíblia. E esse verso da Bíblia se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso é o verso 27. Eu vou ler apenas a parte B do verso 17. Eu falei 27? Não, mas é o 17. 2 Coríntios 3, a segunda parte do verso 17 diz assim: e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, então, encontramos a verdadeira liberdade. O tema de liberdade é um tema que é discutido em muitos locais. Livros falam desse tema, filmes falam disso, poemas falam da liberdade. Um tema que é discutido no direito. E a Bíblia vem e apresenta uma definição de liberdade. Só que na definição bíblica de liberdade a gente encontra que só existe liberdade aonde está o Espírito do Senhor. É isso que está escrito no verso. O verso está dizendo, aonde está o Espírito, a liberdade. Aonde o Espírito do Senhor não está a liberdade. Liberdade vigiada. O que é a liberdade vigiada? Você que tem dentro do seu boletim o guia de mensagem, pode pegar o guia de mensagem e a gente vai completar ele agora com a definição de liberdade vigiada. Liberdade vigiada é o quê? É uma medida de segurança não detentiva que visa a gradual reabilitação do indivíduo à vida social em liberdade, mas sobre particular vigilância, sob responsabilidade de autoridade competente. Então, as duas palavras para você completar é gradual reabilitação e depois autoridade competente. O que me chama a atenção dessa medida da liberdade vigiada é que é uma medida de segurança não detentiva, uma medida de segurança que não prende, mas que acompanha o indivíduo até a sua reabilitação social, que o acompanha em liberdade. Então, quando alguém está sobre a medida de liberdade vigiada, ele está em liberdade, até o momento dele ser restituído ou reabilitado à vida social. Esse texto, ele diz isso. Aonde o Espírito do Senhor está, aonde nós estamos, aonde a autoridade do Espírito está guiando o ser humano, então ele está em liberdade. Se o Espírito Santo não estiver na vida dessa pessoa, então ele não tem liberdade. Esse texto de 2 Coríntios 3,17 é um texto muito interessante. Muito interessante mesmo. Por quê? Ele traz, inclusive, para algumas pessoas, um problema de interpretação bíblica. Ele traz um problema para alguns intérpretes bíblicos a respeito da identidade de quem que é o Senhor e de quem é o Espírito. Existe um ex-pastor adventista que ele tem a compreensão antitrinitária. Ou seja, ele não acredita que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele crê, diferente de alguns, que existe o Espírito Santo. Para ele existe o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não seria a terceira pessoa da divindade. Ou não seria também um Deus inferior. Ele crê que o Espírito Santo é poderoso, é onipresente, é onisciente,
mas que não é a terceira, é que é a segunda. E para ele, Cristo Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. E aí ele lança uma questão no livro Eu e o Pai Somos Um, e a questão que ele levanta é, quem é o Espírito Santo na realidade? E aí ele vai para 2 Coríntios 3,17 e responde a questão dizendo, ora, o Senhor é o Espírito. E aí ele continua explicando, aqui Senhor é Kyrios, e Kyrios é uma designação de Jesus. Então, logo o verso está dizendo que Jesus é o Espírito Santo. E o verso 18, no slide você vai ver isso, parece que há uma enfatização disso. No final do verso 18 do capítulo 3 diz assim, vou ler só a parte final, tá? E somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então, será que Paulo está se contradizendo? Porque no final do versículo, ele fala assim, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja em nós. Paulo faz uma separação. E agora, nós vemos um intérprete bíblico dizendo que Jesus é o Espírito Santo, segundo as palavras de Paulo, em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Quando a gente se propõe a estudar um texto a fundo, interpretar o que o texto está querendo dizer e tirar uma compreensão correta do texto, nós precisamos entender qual é a unidade literária do texto. A unidade literária na teologia é conhecido como perícope. E o texto e a unidade literária dessa passagem, ela começa no verso 1 do capítulo 3 e vai até o verso 18. Então a gente vai fazer um estudo literário do que o texto está dizendo. Verso 1 diz assim, do capítulo 3, começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui na introdução do capítulo, Paulo demonstra por que ele está escrevendo o capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele está escrevendo porque ele recebeu uma acusação. A acusação é, olha Paulo, vieram os apóstolos aqui, vieram de Jerusalém, e eles tinham cartas de recomendação. E você vem e não tem carta de recomendação? Talvez você não tenha autoridade apostólica. Era essa acusação que Paulo estava enfrentando. E Paulo, então, ele usa o primeiro argumento. Ele diz, eu sou apóstolo sim, porque eu tenho uma carta de recomendação. E sabe qual é a carta de recomendação? Vocês. Essa igreja, a igreja de Corinto, é a igreja que eu plantei. Vocês são resultado do meu ministério. E aí ele defende o ministério dizendo, vocês são uma prova de que eu sou apóstolo, vocês são a minha carta de recomendação, escrita e lida por todas as pessoas que veem vocês e sabem que eu sou apóstolo. Paulo, ele começa a defender o seu ministério, e agora ele parte para um argumento teológico. Ele deu o argumento físico, que foi ele que implantou, e agora ele vai para o argumento teológico da sua defesa. A partir do verso 3, verso 6 até o 9, nós vamos ler o que Paulo usa do Antigo Testamento para defender então a sua ideia. Verso 3, vamos ler. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7, e se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça.
Caso nós tenhamos aqui alguém que é cristão de outra denominação, talvez um evangélico que está nos visitando hoje, talvez já tenha visto essa passagem muitas vezes, porque, segundo a Bíblia, está escrito aqui que o ministério da letra leva para a morte, mas o Espírito, ele vivifica. E aí tem muitos pastores evangélicos que dizem assim, já que o ministério da letra leva à morte, o Espírito leva a vida, então deixa o ministério da letra para lá e vamos viver apenas o ministério do Espírito, né? E talvez tenham pessoas aqui que já tenham estudado isso, já tenham ouvido isso com bastante ênfase. Contudo, Paulo está mencionando 2 textos do Antigo Testamento. E ele está utilizando os textos para poder chegar à conclusão que ele quer alcançar. E os 2 textos, o primeiro está em Jeremias capítulo 31. Então vamos para Jeremias, capítulo 31. E o verso é o 31 e o 33. O profeta Jeremias está dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então você percebeu que Paulo está usando as mesmas figuras aqui. Ele está dizendo, olha só, existe uma profecia que diz que lá no futuro, a lei de Deus não seria escrita apenas em tábuas de pedras, mas seria escrita onde? No coração. E aí ele cita outro texto também, que é Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 26 e 27. E aí nós lemos assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos. Paulo, ele chega e começa a defender o ministério dizendo, lembra das profecias que foram ditas? Que a lei de Deus não seria escrita apenas em tábuas de pedra, não seria apenas uma lei que seria dada e o povo fugiria dela, em que o Espírito Santo entraria dentro do ser humano e começaria a escrever dentro do coração. A lei não estaria apenas fora, mas estaria dentro do ser humano. Paulo diz, então, o meu ministério, ele é o cumprimento dessa profecia. Eu participo do ministério da nova aliança, e vocês não podem me rejeitar, dizia Paulo à igreja de Corinto. Vocês são, então, parte desse meu ministério. E vocês são convidados a receber a lei de Deus, não fora, mas dentro. E agora, mostrando que Paulo está usando o texto do Antigo Testamento, eu acabo de afirmar para vocês que na nova aliança, a letra, a lei de Deus, ela não fica apenas gravada em tábuas de pedra. O Espírito Santo escreve no nosso coração. Nós obedecemos não porque é um regulamento, nós obedecemos porque o Espírito Santo vive em nós e ele nos instrui a vivermos em santidade, a crescermos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui você vê claramente que Paulo não está dizendo que a letra é ruim, que a lei de Deus foi abolida, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a lei de Deus alcançou o seu cumprimento exato, ideal, que é quando ela é inscrita nos corações. Voltamos então para o livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3. Diante disso, a gente vê um paralelo comparativo que Paulo está fazendo. Da antiga, um paralelo comparativo do evento da entrega da primeira aliança com o evento da segunda aliança. Eu havia falado que Paulo usou um recurso aqui. O recurso é o Midrash. Midrash,
para quem não entende muito bem, é um gênero literário. Conhecido, e no slide você vai ver, que é muito parecido com a intertextualidade. Os acadêmicos aqui sabem. Intertextualidade é quando eu estou dialogando com outro texto. Estou escrevendo aqui, mas estou dialogando com outro texto. Paulo está fazendo isso. Ele está escrevendo sobre a nova aliança, mas está dialogando com um evento que está presente no livro de Êxodo, capítulo 34, e o versículo é o verso 34 também. Ali está falando de um evento em que Moisés ele desce do Monte Sinai com a lei de Deus. E quando Moisés desce com a lei de Deus, o povo percebe que a face de Moisés está gloriosa, está resplandecendo. E a face de Moisés estava resplandecendo porque havia passado 40 dias contemplando a glória do Senhor. E quando ele desce, as pessoas olham para a face de Moisés, veem que ele tem nas mãos as tábuas dos mandamentos, e aí eles conseguem identificar que aquilo veio de Deus. Paulo, ele então usa esse evento. O evento era o seguinte: Moisés vinha, falava ao povo com a face gloriosa, resplandecendo. E o povo olhava e via aquilo. Quando Moisés saía da presença de Deus, ele entrava na sua casa e ele colocava um véu sobre a face. E aí ele tampava a sua glória. Novamente ele ia à presença de Deus e ele retirava o véu para contemplar a glória de Deus. Aqui, então, nós entendemos que esse é o evento que Paulo está fazendo uma comparação. E no próximo slide, tem um paralelo comparativo entre o evento da entrega da primeira aliança com o evento da segunda aliança. Porque é o seguinte, no evento da entrega da primeira aliança, nós temos a lei escrita em tinta. Pode passar? Um paralelo. Isso, exatamente. Nossa, acho que está pequeno. Dá para ler, né? A lei escrita em tinta, o evento da nova aliança. A lei escrita pelo Espírito. Em tábuas de pedra, na antiga. Na nova, tábuas de carne, que são os corações. Na antiga, nós temos o evento, a autossuficiência. Na nova, suficiência de Deus. Na antiga, ministério da antiga aliança. Ministros da antiga aliança. Na nova, os ministros são da nova aliança. Antiga é da letra, da nova é do Espírito. A letra leva à morte, mas o Espírito leva à vida. A lei de Deus é uma lei de condenação. Então, o capítulo inteiro, Paulo vai fazendo um paralelo do evento da primeira aliança e do evento da nova aliança. E ele vai sempre apresentando a glória que havia no ministério dele. Chega de lei, dizia Paulo na sua argumentação, chega de lei escrita apenas como regulamento. Deixa a lei habitar dentro de nós. Deixa o Espírito Santo entrar em nós e escrever a lei dele. Paulo, ele quer dizer uma coisa para você e para mim hoje. Sim, temos uma lei. E a lei tem que ser obedecida. Só que não é tão fácil. Não é assim, tipo, eu vou ler a lei e pronto. Eu preciso ter uma íntima relação com Deus. Deixar o Espírito Santo habitar em mim. E se ele habitar em mim, então eu vou obedecer. Mas eu vou obedecer por amor. E agora vamos então resolver o problema que eu lancei aqui no início do texto, do estudo, né? O que está no verso 17. Mas antes de ler o 17, vamos ler o verso 16. Mas quando, porém, um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. E agora o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quem é o Senhor aqui, nessa passagem? Quem é o Senhor? No verso 16. Quem é o Senhor no verso 17? O termo Senhor é Kyrios, em grego. E o termo Kyrios, ele é usado tanto para a designação de Senhor, como um Senhor seria um chefe, como Senhor Deus, como o amo, como dono. Kyrios é usado no Novo Testamento para designar muitas vezes a Jesus Cristo. E também a outra grande maioria é para designar a Deus do Antigo Testamento, o Deus, o Senhor que falava nas profecias. Os dois grandes usos do termo Kyrios no Novo Testamento, ou é para Jesus, ou seria para o Deus que é mencionado uma citação do Antigo Testamento.
E Paulo então ele escreve o verso 16 dizendo: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito? A liberdade. E aí ele escreve o verso 17 como uma espécie de nota explicativa. Ele está explicando o que é que ele disse no verso 16. Se hoje nós estivéssemos fazendo a redação, a gente colocaria uma nota bibliográfica, não é? Explicando, mas Paulo ali, ele coloca no texto e ele diz: ora, o Senhor a quem me refiro é o Espírito. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando alguém se converte ao Espírito Santo, então é retirado o véu. E aí Paulo explica o que é essa retirada do véu. E ele diz assim: e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então o ato do Espírito Santo em tirar o véu de alguém, para que ele consiga enxergar a glória de Deus, é dando a liberdade. Deus, ele quer dar liberdade a todos nós. E ele está dizendo aqui: nós temos um Senhor, que é o Espírito Santo, e ele traz-nos a liberdade. Pena que Ricardo Nicotra não entendeu muito bem o que o texto estava dizendo. Ele dizia que aqui é uma afirmação de que Jesus é o Espírito Santo. Pelo contrário, esse texto está dizendo que o Espírito Santo é Senhor, da mesma forma que o Pai é Senhor, da mesma forma que Jesus é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E se você e eu permitirmos que o Espírito Santo habite em nós, então ele vai nos trazer a liberdade verdadeira. Quando o Espírito Santo, e quando entendemos que o Espírito Santo é Senhor, eu preciso preencher com vocês o guia de mensagem, né? Então vamos para o guia de mensagem. E no guia de mensagem 2 está escrito assim: 2 Coríntios 3,17 está explicando que o Senhor que retira o véu do verso 16 é o Espírito Santo. Tá ok? Perfeito. Quando entendemos que o Espírito Santo é o Senhor, quando deixamos o Espírito Santo habitar dentro de nós e guiar a nossa vida, acontece então uma transição. A transição é do ministério da antiga aliança para o ministério da nova aliança. E aqui nós vemos uma transição, uma mudança. E aí você vai também poder preencher o seu guia de mensagem nessa mudança, tá? A gente é transferido então do ministério da letra, ou seja, daquilo que é do legalismo, daquilo que tem que obedecer para ser salvo, para o ministério do Espírito. E preencha aí, para o ministério do Espírito. Quando então compreendo que que o Espírito Santo é o meu Senhor, então eu começo a viver o ministério do Espírito. Acontece também a transição das tábuas de pedra para as tábuas de carne, que é o quê? O coração. E aí você já pode preencher também. Há uma mudança do ministério da condenação para o ministério da justificação. Da aliança da letra que condena a morte para a aliança do Espírito que leva à vida. Ele é uma transferência da glória que é transitória para uma glória que é permanente. Glória transitória para uma glória que é permanente. Alguém pode chegar para mim e falar: pastor, eu já entendi, mas na prática, como é que isso acontece? Porque Moisés contemplou a glória de Deus e a face dele refletia isso, mas como é que eu hoje contemplo a glória do Senhor e tenho uma face resplandecendo? Como é que eu experimento a verdadeira liberdade hoje? E aí eu fechar apresentando para vocês o verso 18. E a linguagem maravilhosa que Paulo está utilizando para dizer da transformação que é na nossa vida. Então, vamos ler o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor, como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo então que existe uma maneira da gente ser transformado, uma maneira de nós sermos libertos. Sabe quando é? Quando nós contemplamos a glória do Senhor. Contemplamos a glória do Senhor. Contemplar aqui
é um termo grego muito interessante mesmo. Esse termo, eu vou até ler aqui para vocês, é katoptrizomenoi. Vou repetir, katoptrizomenoi. Contemplar a glória do Senhor. Essa palavra, ela tem origem em outra palavra, que é katótron, que significa, uma tradução seria espelho. Então, será que foi mal traduzido? Não. O texto foi bem traduzido. Contemplamos a glória do Senhor. Só que aí nós temos um adendo que é como por um espelho. Outras versões traduzem refletimos a glória do Senhor. Paulo está dizendo que quando nós entendemos que o Espírito Santo é o nosso Senhor e Ele habita dentro de nós, então nós contemplamos a glória de Deus. Só que é o seguinte, essa contemplação faz uma transformação de tal maneira que como um espelho, nós refletimos a glória do Senhor aonde nós vamos. Nós levamos a Cristo Jesus aonde passamos. Nós contemplamos a glória do Senhor. E nós somos transformados de glória em glória, a mesma imagem. Somos transformados à imagem de Deus. E aonde nós vamos, nós conseguimos então refletir a Deus. Eu preciso contar uma ilustração. Meu tempo está esgotado, mas essa ilustração vai ser muito importante para a compreensão de todo o texto. Digamos que alguém diga, eu quero ser livre. E liberdade não é eu não ter regras para obedecer. Liberdade não é ter uma lei de Deus me dizendo o que eu devo fazer ou não devo fazer. Liberdade não é isso. Alguém que crê que liberdade é não ter lei, ele pode estar dirigindo e de repente ele diz, eu sou livre e eu não vou obedecer nenhuma regra. E ele sai. Tem uma placa dizendo ali, 110 por hora é o seu limite. Ele fala, eu sou uma pessoa livre, eu não quero uma lei restringindo a minha liberdade, então eu vou andar 180 por hora. Lá na frente aparece uma nova placa dizendo, reduz a velocidade, curva acentuada à esquerda. E ele diz, eu sou livre. Essa placa está me dizendo que eu devo reduzir a velocidade, mas eu sou livre. Eu faço o que eu quiser. E ele, em vez de reduzir, ele aumenta para 190. De repente, nós chegamos à curva acentuada à esquerda. E juntamente com a curva acentuada à esquerda, chega a compreensão de que liberdade não é estar isento de ter que obedecer leis. É quando as leis estão dentro do nosso coração, de tal maneira que não exista nenhuma lei externa me acusando. Interessante, né? Vou ler de novo. Liberdade não é estar isenta de ter que obedecer às leis. É quando as leis estão dentro do meu coração de tal maneira que não exista nenhuma liberdade, nenhuma lei me acusando. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele quer atuar na tua vida, escrevendo a lei no teu coração. Escrevendo a lei de Deus na tua vida, fazendo com que você obedeça por amor. Só que a gente só consegue obedecer uma lei quando a gente contempla a glória do Senhor. E tem muitos aqui que não têm contemplado a glória do Senhor. Tem usado o seu tempo para contemplar as glórias do mundo. Tem muita gente que conhece mais de filmes do que da palavra de Deus. Tem gente que conhece seriados de trás para frente, de frente para trás, mas não entende o que está escrito aqui. Tem gente que conhece bem novelas e consegue contar tudo o que está acontecendo nas novelas, mas não consegue contar qual é a mensagem de cada livro da Bíblia. Eu quero dizer que aqui nós temos a glória do Senhor. E Deus quer revelar a sua glória e quer mudar a tua vida, quer te dar liberdade. E Ele está mostrando aqui aonde é que você vai encontrar a liberdade. Mas tem gente que fala, não preciso disso. Deixa a lei de Deus de lado. Eu quero liberdade. E acaba enfrentando grandes problemas. Eu entendo que a liberdade, ela só pode existir quando ela é guiada pelo Espírito Santo. A liberdade, ela só pode existir quando o Espírito Santo está habitando dentro de você e dentro de mim. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que você clame a Deus, para que você tenha a liberdade verdadeira, que é o momento em que você está diante de Deus contemplando a sua glória. O Espírito Santo vai falar com você quando você dedicar seu tempo e sua atenção para estudar a palavra de Deus. Eu quero orar por você.
Quantos aqui gostariam de dizer: Senhor, eu quero contemplar mais a sua glória. Senhor, eu quero estar mais próximo do Senhor. E eu quero ser transformado pela tua palavra. Senhor, eu quero ter liberdade, mas eu quero ter a verdadeira liberdade. Fique de pé. E eu quero orar com você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe por essa decisão. Oremos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai. Às vezes é colocado diante de nós que para sermos livres não precisamos de leis. Mas acabamos de aprender hoje que o Teu Espírito Santo, Ele quer nos conceder a liberdade, escrevendo a lei de Deus no nosso coração, mudando a nossa vida e transformando o nosso ser. Senhor Deus, renova a nossa vida, para que possamos verdadeiramente contemplar a glória do Senhor, e sermos transformados de glória em glória à mesma imagem, pelo nosso Senhor, o Espírito Santo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo nosso Senhor Deus o Pai. Querido Deus, nós clamamos pelo poder de Cristo Jesus, e é no nome dele que oramos. Amém. Agora nós iremos nos dividir em classe. Nós convidamos a todos vocês